Bom, galera, vamos iniciar aqui o nosso Fullcast. Hoje é um Fullcast de gala, papai. Hoje não é qualquer Fullcast, não. Tava falando pro Adriano aqui, que o Adriano veio até mais bonitinho, ó. Dá uma olhada pra ele como é que tá aqui. Botei a minha domingueira. O bicho veio até bonitinho aí, Sabe o que veio é com... domingueira, né? A roupa que o cara põe no domingo pra ir na missa. Busquei minha domingueira. E não é à toa que a gente está aqui, nós estamos aqui em Campinas, gravando aqui o nosso Fullcast, direto de Campinas, porque você que gosta de ficar falando sobre futebol, falando sobre os números do futebol, a estatística do futebol, então essa galera que vai no bar, não, o que vale mais é o chute no gol, não, o que vale mais é escanteio. Hoje a gente vai entrevistar nada mais, nada menos do que o cara que acho que a gente pode dizer isso, que introduziu esse estudo praticamente no Brasil sobre a análise de desempenho, análise de estatística, matemática do futebol. E é um professor da Unicamp. Eu não sei se eu devo tratá-lo como professor de matemática ou estatística, professor. Né? Professor. Professor, é um professor. Ele vai falar, você vai conhecê-lo já já. E a gente está aqui com o professor Laércio Venditti. E, bom, eu vou pedir para ele se apresentar, né? Porque você vai entender. Não vai dar tempo dele falar o currículo todo aqui, rapaz, porque senão vai passar aqui. A gente leu todo o currículo que o Rafa mandou para a gente. Mas, enfim. Então, professor, é um prazer recebê-lo aqui em nosso Fullcast. É um prazer estar aqui na sua cidade também. Se apresenta para a galera, professor. Quem que é o Venditti? Venditti é um cara que na verdade, não nasceu para ser professor, né? Eu, originalmente, eu fiz engenharia, né? Engenharia? Engenharia elétrica, mas hoje eu tenho problemas com eletricidade, inclusive, né? Agora, eu acabei enveredando na área de matemática até pelo fato de gostar de matemática, né? Acho que é uma coisa que é um pouco rara hoje nos alunos e sempre foi um tabu, gostar de matemática. Eu né? sempre gostei, desde a segunda série. Mas eu acabei, inclusive, fazendo matemática pura, né? Que é a obra-prima, né, na verdade, da matemática, né? Onde estudo os conceitos e depois de um certo tempo, é que eu me interessei mais por coisas mais práticas, aplicar a matemática. E dentro disso, a gente tem o conceito, né? Porque hoje se faz uma divisão muito grande entre matemática e estatística. Na verdade, é tudo matemática, né? Sim. Só que, como a gente tem escolas diferentes, cursos diferentes, então alguns estudam mais determinados princípios, determinadas teorias e acabam trabalhando especificamente com aquilo, né? A minha área de pesquisa não tem nada a ver com futebol, né? Eu trabalho na área de oncologia, né? Já trabalhei com agronomia, enfim. Ou seja, eu sou mais afinado com as ciências médicas, né? Mas não sou médico, né? Mas eu tenho que entender um pouquinho daquilo também, Sim. porque senão a gente não consegue fazer absolutamente nada, né? E essa história do futebol, acho que o futebol é um esporte popularíssimo no Brasil, né? Eu gosto, eu sou aqui de Campinas, tenho um clube do coração que é o Guarani. O Guarani, né? Já entreguei, que era o Guarani. Eu tô dando spoiler sabe, aqui, né? Ele não vai mais poder entrar no estádio, hein? Você sabe que eu tive muito problema com isso, né? E em casa não tem nada que é verde, né? Como na sua casa, acho que não tem nada que é azul. Nada que é azul. Nada que é azul. Até uma vez tinha um orelhão aqui da Telesp de São Paulo, que era verde, os caras quebravam tudo. Mas é uma rivalidade sadia, né? Que tem disso. Agora, trabalhar com futebol não foi uma coisa acadêmica no começo, porque não tinha cursos de... Não existe isso na universidade, né? Há quanto tempo você está na universidade? Olha, como aluno, esse ano está fazendo 50 anos de Unicamp. 50 né? anos de 50 Unicamp. anos. Eu sou professor lá já há mais de 40, né? E então essa história do futebol, ela aparece por meia paixão, né? Meia razão, num campeonato que houve em 1994, onde dava-se certo como a Ponte Preta sendo rebaixada no Campeonato Paulista, e eu fiz alguns cálculos ali, à mão mesmo, naquele tempo a gente não tinha facilidade computacional, e cheguei à conclusão que tinha lá 2%, 3%. E procurei passar isso
cheguei até os jogadores, né? Foi um boom na imprensa, se imagine. Então, a televisão, enfim, tudo isso aconteceu no prazo de 3 dias e que no 4º dia, quando foi o jogo, aconteceu tudo aquilo que eu tinha dito. E quando você diz tudo aquilo que você previu, você se torna uma mãe de Ná. A galera vai à loucura, né? Você vai à loucura. E por causa disso eu fui convidado aí eu tive que colocar algumas técnicas, né? Até para a Copa do Mundo de 94, que o Brasil foi campeão, né? Eu fiz cálculos lá, foi uma parte e outra, ninguém conhecia isso, né? Não se falava em estatística de futebol naquela época. Essa parte de estatística era muito utilizada dentro do basquete americano, que isso aí até hoje é a base de tudo, né? Talvez no vôlei também, no beisebol, né? Até tem um filme famoso aí, né? Moneyball. Que fala sobre números de jogadores, números de atletas, enfim, né? Quer dizer, nunca houve essa preocupação. Professor, o senhor acredita que o atraso, digamos assim, da estatística, da matemática, chegar até o futebol é por conta da matéria-prima dos dados? Porque o futebol é o esporte mais popular aqui no Brasil e nós não temos como cultura essa captação e preservação de dados, né? Coisa que nos Estados Unidos já existe há muito tempo. Então, por nos Estados Unidos daqui a pouco o basquete e o beisebol serem mais populares e lá sendo um lugar onde se tem esse culto aos dados, talvez seja por isso que o futebol demorou para chegar nessa era estatística, nessa era matemática, por falta de dados mesmo? Ou o senhor imagina um outro cenário com relação a isso? Não, eu creio que uma coisa seja essa, né? Eu acho que tanto o basquete como o vôlei nos Estados Unidos acabou sendo um business, um beisebol próprio, né? Aqui no Brasil, eu acho que sempre foi um esporte muito fechado para qualquer tipo de... o futebol aqui sempre foi um jogo de bastidores, né? E com toda a preservação daquilo que se tinha dentro de um clube. Eu estou falando isso porque eu fiz parte de um clube durante 20 anos, eu acabei conhecendo os bastidores e coisas que acontecem ali ninguém sabe, né? E eles não são aliados à ciência porque a ciência mostra muito a realidade dos fatos, né? Então isso vem a corroborar com o fato do futebol estar muito ligado à não ciência, né? Eu entendi uma coisa mais, uma defesa mais do empirismo, de repente. Exatamente. Então, hoje em dia eu vejo alguns avanços, né, em alguns países, né? Se falou muito na Copa que a Alemanha venceu aqui, que lá estava que eles usavam muito data mining, essas coisas todas, né? Agora é difícil, né, de você porque a gente acaba sabendo das razões, né, através da ciência, através de trabalhos que são publicados, que são apresentados, né? Então tudo isso aqui, por exemplo, hoje se fala muito em análise de desempenho no Brasil, né? Então Sim. Existe um curso até dado pela CBF. A princípio, eu fiquei com o pé atrás com esse... O analista de desempenho hoje é aquele antigo olheiro, né? Que às vezes ele levava uma câmera e gravava o jogo, né? Antes disso ainda, no tempo até quando eu comecei a trabalhar, eles pegavam um ex-atleta, mandava lá para Barueri assistir um jogo e ele trazia algumas anotações. Isso era analista de desempenho do adversário. Às vezes estudava o adversário, às vezes fazia isso. E, na verdade, o que fizeram foi modernizar, né, o que se espiava lá fora. Então, hoje você pega uma imagem de vídeo e você estuda taticamente o adversário. Mas não é o trabalho que nós fazíamos, né, de uma coleta técnica do adversário. Porque isso é impossível, né? Em cada jogo você tem uma maneira como o adversário joga.
Né? Uma coisa são os dados que são contabilizados pelo scout, que é número de Sim. passe, número de chute. Outra coisa é toda uma argumentação tática do time, né? Isso é muito complexo, imagino eu, de se transformar isso em dados palpáveis para modelar, né? Não, isso é quase que, vamos dizer assim, a gente se baseava muito, né? Por exemplo, tinha algumas partidas que eu observava o adversário, né, sabendo da onde que saem os lances, enfim, coisas muito básicas dentro do padrão. Então o time A tem um lado direito muito forte, né? Aconteceu uma vez, acho que o Rafa até estava comigo, num jogo contra o Corinthians, né? A gente sabia que o Corinthians tinha um lado esquerdo muito forte, que todas as jogadas de gol surgiam do lado esquerdo. Nós fomos jogar, o treinador preparou a equipe, nós levamos 3 gols do lado esquerdo. Então, Mesmo sabendo, mesmo ainda sabendo, tomaram 3 ou gols do seja, lado esquerdo. fomos réu confesso, né, da tragédia, né? Agora, então tem essas coisas que o analista de desempenho analisa um vídeo, né? E ali compõe-se os escanteios defensivos, ofensivos, tudo de uma ordem tática, mas de um momento que aconteceu, né? Porque o certo seria você ter essa base tática de vários jogos, né? Uma base talvez com variáveis mais categóricas também, né? Exatamente. Porque é complicado numerar elas, então daqui a pouco categorizar eu acho que seria uma boa ideia. Eu tenho uma pergunta. O Rafa também está aqui com a gente, galera. Eles já trabalharam juntos. Já apresenta para a galera aí, Rafa. Fala um pouco do seu trabalho também. Nossa, faz tempo já que eu conheço o Vendite, a gente trabalhou junto na Ponte Preta, Corinthians, Portuguesa, Palmeiras. Palmeiras eu não Palmeiras, peguei. acho que Palmeiras você não chegou. O Inter. Então, assim, a gente já se conhece aí uma longa data. O Colorado foi campeão por causa disso, né? Eu agradeço muito. Foi o Colorado do Abelão. Mas a gente caiu com o Corinthians também. Né? Tem que vamos- deixar isso gravado com o meu currículo, né? Como bom São Paulino. Vamos aproveitar para dizer que como a gente está cuidando aqui de toda a questão pandêmica aqui, eu não pude dar um abraço no professor ainda por esse trabalho que ele fez no Inter, que levou o Inter a campeão mundial junto com o Abelão lá, mas fica aqui meu eterno agradecimento. Exato. E hoje eu tenho trabalhado aí como personal trainer ainda, estou na área de esportes e tenho feito algumas coisinhas aí com o Ricardo, com o Adriano, para o pessoal da Full Trader. Show. Eu tenho uma pergunta. Vocês já trabalharam em grandes times, analisando o adversário, analisando, acho que, o próprio time. Qual seria, eu discuto aqui com o Adriano direto, em relação, para que saia gols, vocês acham que é a defesa, por exemplo, uma defesa ruim, ela é mais relevante do que um ataque bom? O que vocês, pela observação que vocês têm, o time que cuida mais da defesa sofre menos gols, mesmo jogando contra um ataque mais poderoso? Ou vocês não enxergam essa relação? Os dois precisam. A gente sabe que os dois precisam, né, ter um equilíbrio, mas qual que é a força que vocês veem, a ponderação de uma defesa e a ponderação de um ataque? Olha, acho que o Rafa tem uma ideia, mas eu tenho uma ideia clara disso, né? A gente ouve muito o comentarista de esportes falar o seguinte: o time levou um gol, ele se abateu, né? Sim. Então, tem uma componente emocional envolvida nisso que é muito importante, né? O que mais ficou claro para mim, muitas vezes, não era o fato de você atacar, mas era o fato de você roubar a bola, né? Isso era uma dinâmica, assim, eu acho que o time que está mais ligado, vamos dizer, usar até assim, mais ligado no jogo, é o time que mais desarma, né? Eu tive vários treinadores que eram adeptos a usar estatística, que eles olhavam isso, principalmente isso, né? Claro que, dependendo da equipe que você está trabalhando, ou seja, equipes que não têm muitos recursos, qual é a mentalidade?
é roubar a bola e partir num contra-ataque, é ter um ataque veloz, né? Então, esse negócio que diziam antigamente, ter posse de bola, esse negócio não vale nada, né? Isso aí, você pode estar 85% com a bola nos pés, sem nenhum tipo de rendimento. Já vi alguns tipos do Mourinho, né? O Mourinho não fica muito com a bola. Só quando ele tá com a bola, ele aproveita. E tem time ainda que dá a bola para o adversário, né? Exatamente para roubar e sair. Isso, né? Então existem várias coisas que a gente precisa analisar antes de responder isso. Claro que a maioria dos grandes treinadores que eu já conheci sempre começava a arrumar a casa lá atrás, né? Então a defesa é um ponto importante. Aí você fala, não, mas não adianta nada eu me defender, né? Então eu não vou me defender, né? Então eu vou atacar, mas todo time que ataca fica vulnerável. E aí corre o risco de levar um gol e todo aquele sistema que ele armou defensivo pode ir por água abaixo, né? Isso que acontece. Teve um treinador, eu tive uma aluna que fez um trabalho que foi um contraste entre a imprensa esportiva, jornalista esportivo, versus treinador de futebol. Então, ela fez um trabalho qualitativo dizendo o seguinte, o que é 3-5-2? Né? O que você... qual é a sua prevalência? É o ataque, a defesa? Enfim, todas essas coisas que a gente... essas perguntinhas que nós temos dentro do futebol, para ver o que o jornalista dizia e o que o treinador dizia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Caraca. Quer dizer, é uma coisa assim totalmente... Existe uma dicotomia muito grande, né? E uma das entrevistas foi com Péricles Chamusca, que muito tempo dirigiu São Caetano nos áureos tempos. E ele disse o seguinte, 2000, ele falou uma coisa que eu comecei a pensar nisso e eu dou razão ao que ele falou. Ele falou assim, meu amigo, quando você está sendo atacado, você tem que se defender. Então, às vezes, o cara está pensando que a gente montou um sistema defensivo. Não, eu estou me defendendo. Porque a circunstância, muitas vezes, da partida faz com que você esteja ganhando a partida e o time adversário, de qualquer forma, precisa ganhar aquele jogo. Então, ele vai te atacar. Agora, se você não tem um plano armado para isso, né? Então, por isso, em casos desses, tem que ser estudado. Aí vale a análise de desempenho, né? Um time que, como foi o caso do jogo de São Paulo e Ponte Preta ultimamente, que o Rogério Ceni está com a corda no pescoço, e aconteceu isso. São Paulo ganhou um jogo, não está jogando bem, jogou contra a Ponte Preta, né? E saiu perdendo o jogo. Então, eles jogaram 90 minutos, se você vê aquele... Hoje em dia usa-se muito mapa de calor, né? Sim. A Ponte Preta estava praticamente dentro da área dela o tempo todo, né? Mas, mais um pouquinho, ganhava o jogo desse jeito. Agora, o desespero que estava o time adversário, e isso a gente mede pelo número de finalizações, são 40 contra 5, posse de bola 95 contra 5, todas essas coisas... e que diziam o seguinte, o São Paulo era para ter ganho de 60-1, né? Mas não fez gol, não fazia gol. Porque o time oponente estava no jogo somente para se defender, né? E às vezes é muito mais fácil defender do que atacar, né? Sim. Isso a gente pode ver, porque... A gente fala, né? Sobre eu acho que eu concordo com o senhor. E você defendendo ali atrás, se está o tempo todo atrás, facilita também, porque a transição é o mais complicado. Então, você está atacando e você tem que sair do ataque e fazer a transição para você defender é mais difícil do que você ficar o tempo todo só se defendendo, né? Porque até pela dimensão do campo... não adianta, um puta zagueiro tem uma puta capacidade de desarme, ele não vai conseguir jogar sozinho. Ele tem que ter todo mundo no lugar certo, na hora certa, ser sincronizado, do bote junto, entendeu? Então, essa transição do ataque e defesa é muito complicado. Tem jogos que tem um cartão vermelho e, por exemplo, não é um time favorito. Porque um favorito, quando ele toma um cartão vermelho, ele continua jogando em cima, né? Porque ele ainda é superior e o jogo fica mais equilibrado. Mas quando você tem um time... que não é o favorito, e ele sofre um cartão vermelho,
ele claramente agora a prioridade é defender. E aí as pessoas, por muito tempo, muitas pessoas acreditam que a probabilidade de gol do favorito jogando com um a mais agora aumentou demais. E não é bem assim, porque o time se fecha lá atrás e pode ficar muito mais difícil, fica mais fácil para ele Fica só defender fechado, e mais chuta difícil e para o outro deixa. atacar. Exatamente. E você sabe que das análises dos times que eu trabalhei, não existe uma coisa clara assim, o time que tem que jogar dessa forma para ganhar o jogo, mas em todas elas aparecia efetividade no desarme, né? Então, que Vanderlei Luxemburgo usava isso assim, quem faz mais falta ganha o jogo, né? Mas não era essa quem era uma faz... máxima, né? Era uma máxima do Luxemburgo até, do futebol acabou sendo, né? Mas não porque o time fez mais falta, porque ele foi mais aguerrido, ele quis mais a bola, ele quis roubar a bola de fato e acabou fazendo falta, né? Então, e isso é uma consequência, né? Ô professor, e daí o senhor chega num ponto que para mim é espetacular, porque é uma coisa que a gente bate muito na tecla lá na nossa comunidade. O que acontece? O cidadão está assistindo o jogo e vem o scout do jogo na tela. Desarmes, posse de bola, chute no gol, passes certos, precisão nos passes, etc. E popularizou-se chamar aquilo de estatística. Né? Então, por exemplo, alguém que começa hoje nas apostas esportivas, que vai analisar, fala, até com o discurso empírico, fala, olha como não existe padrão no futebol, tá vendo essa estatística e o time perdeu? Então a gente bate muito lá, não, aquilo ali são os dados, a estatística vai ser a manobra que tu vai aplicar ali em cima para te dar como produto um ganho de informação. Exatamente. Então essa situação do desarme, ela representa muito bem isso, né? Porque não são as faltas que ganham o jogo, né? E daí, quando tu coloca um alvo, um objetivo na tua análise, que de fato transforma aqueles dados em estatística, porque antes disso eles são dados e eles não se respondem, eles simplesmente são dados para que você trabalhe com ele. No momento que tu começa a trabalhar, que daí tu vê, não é a falta que está ganhando o jogo, é o movimento de desarme que ocasionalmente gera a falta. Correto. Acho que é mais ou menos por essa linha, né, professor? Essa análise ela é perfeita e idônea. Né? Existe uma coisa que talvez hoje nós temos uma grande propensão no Brasil e no mundo com a ciência de dados, né? E o principal ponto, né, eu acho que quem trabalha numa universidade sabe disso. Né? Em todas as áreas afins que nós temos lá, existe uma infinidade de coletas de dados, às vezes sem fundamento. Né? Então, muitas vezes você pega uma ficha médica que o cara pergunta de tudo que tem, mas nem tudo ali é pertinente ao que ele quer ver. Sim. Né? E muitas vezes no futebol aconteceu isso muito. Né? Eu estava até comentando com o Rafa que ultimamente eu estava trabalhando com um problema eles fazem essas coletas de dados através do GPS. O que eles fazem com aquilo? Bom, se a gente for observar, aquilo é de uma importância muito grande. Se você unir a parte da fisiologia com o departamento médico, com a fisioterapia, lesão, idade, né? Você vai ver o seguinte, que tem jogador, às vezes, que o treinador não coloca. Né? Você fala, não, é coisa de empresário. Não, ele não aguenta, ele não vai jogar. Né? Ele tem 34 anos. 34 anos hoje para o futebol é velho, né? E ele teve 4, 5 lesões no passado. Né? Então, a propensão dele ter uma lesão é muito grande. Então, hoje, como se trabalha com esses números, né? Eles têm até de uma maneira empírica, né? O que pode acontecer com o atleta se ele jogar 2 partidas completas a seguir. Né? Então, ele é poupado. Então, às vezes, entra nos últimos 10 minutos e aí a gente chama. E a torcida, às vezes, não entende, né? Pô, é do empresário. Como é que deixa o César ficar falando? Como é que deixa o Paulinho no banco? Pô, o Paulinho tem que jogar, o Paulinho tem que jogar. Agora, você imagine isso feito de uma maneira robusta, né?
Que primeiro que o atleta não vai nem entrar no clube, né? Fala, esse aqui não vai jogar, esse aqui vai jogar, né? Como critério de decisão, acho que a parte médica, não estou dizendo a parte disciplinar, né? Mas a parte médica é relevante dentro do futebol. Evidente. Porque o cara chega ali, que nem a Ponte, contratou o Dedé. O Dedé foi um excelente jogador. Não sei se ele... Né, porque, na verdade, fala esse negócio, o cara é da noite, não é da noite. O Romário era da noite, mas não bebia. E resolvia também. E era o Romário. Era o Romário, né? Quando trancaram o Romário na Copa de 94, no quarto, que ele dormiu dia e noite, ele ganhou a Copa nas costas. Mas né? é igual, professor, igual o César que veio conosco aqui, tá nos bastidores aí. O César foi jogador de futebol, foi jogador de futsal. O César era da noite, Ricardo? Ah, né, não sei. Mas ele entrava e resolvia. Ele foi visto em algumas baladas. Alguém viu, né? Alguém viu. Eu acho que rolou boatos. Também a gente não sabe. É que hoje tem rede social e tem câmera. Hoje não tem jeito. Só que ele resolvia, né? Ele entrava e resolvia. Fez 3 gols na final da Itália, lá, da Copa da Itália. E hoje tem testes, até da parte muscular, que às vezes você pega um atleta, o atleta está bem, e aí a fisiologia vai lá, aplica alguns testes e fala assim, se você jogar, você vai ter um estiramento. E aí é complicado, porque o cara não tem nada. E isso acontece mesmo, cara? Acontece. Você consegue avaliar para dizer, olha, você vai ter um estiramento. E o cara não tem nada, o cara não está sentindo nada. E aí, o que você fala para a torcida? O que você fala, sabe? Não tem explicação. Tem que confiar não no tem fisiologista, explicação. Então, teria que doutrinar a torcida. Aí o que existe é exatamente o conceito de que o treinador não coloca, o treinador é burro, ele é jogador de empresário. Então tem todas essas conotações que a gente acaba. Agora, o problema maior que eu falei com tudo isso, dessas pesquisas, quando se usa banco de dados, é o problema da leitura. Né? Isso. A leitura é o fundamental. Se você não sabe ler os dados, não adianta você coletar, não adianta você fazer absolutamente nada. Né? Isso é uma defesa, professor. É muito bom o senhor tocar nesse assunto, porque é uma defesa que a gente faz. Porque numa análise simplista e absolutamente superficial, o pessoal olha a posse de bola, olha os chutes e olha os passes e fala, tá vendo como isso aqui não diz nada? Não, é claro que se tu olhar aquilo ali de maneira crua não diz nada. É óbvio que esses dados precisam ser trabalhados e isso demora um pouco para entrar na cabeça das pessoas. Isso demora um pouco para as pessoas absorverem. Né? O que é natural também, é um mundo, acho que relativamente novo, né? De sair desse empirismo total. Né? É muito boa essa questão. Não, mas o mais engraçado é que exatamente você tocou num ponto crucial. Por que no futebol? Né? Então, por que no futebol? Hoje a gente vê auxiliares dentro da quadra, em Olimpíadas, em campeonatos mundiais, em Superliga, com um laptop ali, fazendo as possíveis jogadas que podem acontecer, dependendo da situação. Eles têm um estudo. A NBA tem um estudo minuto a minuto, segundo a segundo, né? Então, agora, por que essa resistência, né? Usaria até um termo, por que esse negacionismo no futebol, né? Hoje está muito em moda a gente falar nisso, que repele a ciência, né? Então, e isso não é fácil, não. Para você entrar num clube grande hoje, você tem as suas resistências. Eu muitas vezes eu entrei em clube grande, não foi pela porta dos fundos, mas foi junto com o treinador. Né? O treinador ele contratava o nosso serviço, a gente dava subsídios para ele, porque ele acreditava naquilo, né? Sim. Não era simplesmente eu vou fazer uma correção daquilo que eu vi. Não. Ou seja, a modernização, o implemento da ciência não era institucional. Não vinha da instituição, vinha de uma ideia do treinador que acreditava e levava o serviço junto. Esse que é o grande problema, porque no momento que essa iniciativa ela não é institucional do clube, o treinador sai e o clube perdeu aquela informação. Perdido, né? O clube perdeu aquela informação. Mas você sabe que no início, quando eu comecei do zero, num clube que abriu as portas, o cara era visionista, né? Era tão visionista que ele durou 2 meses de futebol, né? Mas eu fiquei. Então, nós montamos todo esse esquema, né? Através fizemos até... Foi um trabalho de interinstitutos, fomos falar com a educação física
discutimos o que existia dentro do esporte, né? Até começar a criar alguma coisa para o futebol. E para essa ajuda, nós tivemos também ex-atletas, né? Atletas que ajudavam, por exemplo, o scout de goleiro, que é uma coisa que a gente vai marcar. O goleiro defendeu, não defendeu, levou gol. Mas tem muita coisa que do próprio goleiro, né? Tinha até aquele goleiro que foi da seleção, Carlos, que estava na Ponte Preta, ele nos ajudou muito. Mas por que a gente não faz isso? Até depois acabamos aí publicando um trabalhinho junto, né? Mas, então, era uma coisa assim. Agora, como é que os treinadores me olhavam no início? A gente era como se fosse um ET dentro de um clube, porque eles não sabiam o que a gente fazia, né? Então eles tinham medo. Tinha treinador que não dava moral, assim, analisava, não, tá bom. Não, como aquilo era institucional, ele tinha que considerar. Ele tinha que me engolir, né? Era bem E isso. a gente falava, e o que eu fazia Ficava um era... clima gostoso, assim, né? O cara não queria que tu... Você tá dando meus números, você tá me queimando, meu amigo. Criou-se um hábito que era o seguinte: logo depois do jogo eu gerava um relatório aí de umas 30 páginas, né? Levava para ele, mas não estava nada a entregar. Eles pegavam, às vezes, colocavam de ponta cabeça, tinham gráficos, tinham isso. Aí alguns Pediu um resumo. pediram um resumo. E eu, ao mesmo tempo, eu colocava esse resumo, essa tabela, às vezes, do scout do pessoal, no vestiário dos jogadores. Tinha muito lá que ia ver, vinha perguntar, vinha discutir, sabe? Gerou um certo interesse. E acho que, paralelamente, eu também comecei a desenvolver lá dentro uma condição estratégica de como disputar um campeonato longo, né? Então, por exemplo, você vai jogar um campeonato brasileiro, naquela época não tinha isso, mas 38 partidas. Eu tenho que fazer tantos pontos para quê? Para ter uma campanha. Então, a gente tinha metas, né? E até uma vez eu bolei um sistema chamado Mini Metas, que o professor Oswaldo Alvarez, o Vadão, ele topou, ele comprou a ideia. Então, os primeiros 3 jogos, vamos jogar contra o São Paulo fora, se perder tudo bem, tá, 4 pontos. Então, e aí, desses 4 tinha a gordura, a mini gordura, ou seja, até a metade do primeiro turno, você tinha que ter atingido a casa dos 20 para querer se classificar entre os 4, para não ser rebaixado. Para projetar. É. E daí o cara já tem aquela ideia assim, poxa, eu preciso poupar jogador, por exemplo. Eu preciso poupar jogador. Tenho 38 rodadas, eu preciso poupar o cara. Eu vou poupar o cara num jogo que é ganhável, entre aspas, ou num jogo, cara, que eu sei que aquele jogo está dentro do meu panorama de derrota. Então tu pega aquele jogo e já usa aquilo ali como tu já usa para testar gurizada da base, tu já usa para poupar o cara que tu precisa poupar, mesmo sendo o líder do campeonato, porque é um que tu não aspira mais nada. Então tu acaba, imagino eu, centrando objetivos num jogo. Tu consegue fazer um planejamento mais inteligente, né? Mas a gente tem que levar em consideração alguns fatores que eu até citei, né? Porque os últimos trabalhos que eu fiz dentro do futebol foi com a tentativa de criar um padrão, né? Esse time, ele é ruim, mas ele tem padrão. Certo. Tá? Ele não ganha jogo, mas ele tem um padrão. Ele é constantemente ruim. Ele é constantemente... Então, se ele é constantemente ruim, significa que tem que mudar tudo, né? Não só o treinador, muitas vezes. Sim. E, baseado nisso, né, isso que a gente falou, muitas vezes essa história que eu poderia dizer para vocês, isso aí é análogo a um cara que vai fazer uma dieta, um plano alimentar, né? E eu digo para você tem que perder 20 quilos em 6 meses. Porra, 20 quilos é coisa pra caramba. Mas se eu falo, não, a primeira semana você pode perder 500 gramas. Atinge isso. Então, você vai... isso fica
mensurável dentro em nossas mentes. Sim. Então o cara, ele vivia com isso. Pô, esse aqui a gente É que, pode... pô, se tu chega pro cara e fala, tu tem que perder 20 quilos em 6 meses, primeiro o pensamento do cara, vamos amputar uma perna, né? Não tem outra maneira de eu perder 20 quilos, né? E você gera foco, né? Porque, o quanto vale as últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro e as primeiras 5? Vale a mesma coisa. Vale a mesma coisa. Só que o cara vai largando, não, mas ainda é começo de É campeonato. ponto corrido, eu recupero. A hora que Não, você chega o e fala ponto assim, que tu perdeu, tu não tem como recuperar, o jogo não vai acontecer de novo. Agora, por isso, o que a gente pede muitas vezes não é cumprir a meta, é ser regular. E Isso. ser regular não é só ganhar. Não, Né? exato. E isso é muito perigoso, por exemplo. Time que só perde e time que só ganha. Né? Nós vimos o exemplo do Náutico na Série B do ano passado. Cara, eu acompanhei o Náutico no início, O tava no Náutico veneno. Ganha 3 mais 3. Se você tivesse ali com um sistema de foco, você perdeu o foco. Né? Totalmente fora de padrão. Uhum. Um time ganhar todas as partidas não é padrão. Não. Né? É. Então, o que aconteceu com o Náutico? De repente ele despenca e ele começa a perder. Quer dizer, então o certo em qualquer situação que você vai fazer, tanto na análise técnica, né, que é o próprio scout que se faz, ou mesmo nas estratégias que você tem, como essa de pontuação, esse negócio todo, você tem que ser regular. Né? E ser regular é você oscilar em torno de uma boa média, Uhum. né? Às vezes você é muito bom, mas às vezes você cai também. Sim. Né? E isso é porque quando você tem um padrão, você tem performance. Né? Você pode falar em eficácia de um determinado atleta, de uma determinada equipe. Né? E oscila muito quando você tem jogos que são fora de casa, dentro de casa. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, essa questão de o time jogar em casa e jogar fora. Vocês que estão, né, dentro do time, existe uma mentalidade, a galera fala que Série B, por exemplo, Série B, para ser campeão da Série B, você tem que ganhar os jogos em casa e fora vão para pelo menos tentar empatar, enfim. Então, o comportamento do jogo parece que é completamente diferente. Você acompanha alguns times jogando em casa, é um desempenho, o time vai, ataca, vai para cima. O mesmo time contra o mesmo adversário jogando fora de casa é outro posicionamento. Então, existe alguma determinação mesmo da equipe, alguma orientação em jogar diferente em casa, jogar fora? Porque eu olho assim, olhando de fora e falo, mano, é o mesmo campo, cara. É um campo, tem o mesmo tamanho. Por que o cara joga aqui assim, em casa e fora de casa? Principalmente agora na pandemia que não tinha nem torcida. Não tinha nem torcida. Bom, então eu devolvo isso com uma outra pergunta, né? Que uma coisa que eu ficava meio cismado com isso, que é em relação ao tênis. Por que quem faz o serviço sempre ganha, né? Então tem a quebra de serviço. Quer dizer, eu já perguntei isso para quem trabalha com tênis. Falei, mas me diga, por que o fato do cara bater um saque ele é favorecido para ganhar o game, por exemplo, né? E a resposta foi o seguinte, que a nossa mente é trabalhada quando você não é o cara que está com o serviço, você trabalha para defender, né? Você não vai pensar já em partir, não existe a sequência. A mini meta dele ali é a defesa, ele não nem defesa. pensa. Ele não pensa. Então, muitas vezes, ele pode não conseguir defender do jeito que ele estava bem entendendo. E uma vez fizeram uma pesquisa, isso na Inglaterra, sobre quem joga em casa, por que é beneficiado de jogar em casa, né? Vamos dizer assim. Por que o mando de campo prevalece nos resultados, né? E o pensamento era mais ou menos assim, não existe uma pré-determinação, ninguém sai de casa para jogar em qualquer lugar pensando em perder ou pensando em empatar, mas você acaba tendo esse posicionamento, né? Então, é uma quase coisa um inconsciente coletivo. É um consciente coletivo, exatamente. E se você for analisar os números, é isso mesmo. Né? Eu tenho uma teoria quanto a isso, que aí eu acho que aí o Cezão que era o cara para responder isso aí, tá? Mas o jogador, ele perde 1/1000 de segundo que seja para saber aonde ele está no campo com a bola naquele exato momento. Quando ele joga em casa,
ele usa outros pontos que não a trave como referência. Quando o cara pega num ginásio, vai um Cezão no futsal, na hora que ele pega no ginásio, recebeu uma bola, ele olhou, ele viu o poste da iluminação e tal, ele sabe aonde ele está no campo. Quando ele está na casa do adversário, isso ele perde esse ponto de referência. Seja entendeu? meio neurolinguístico. É um negócio meio complicado, mas assim, eu tenho essa teoria que isso ajuda muito, sabe? Mas Faz um sentido. isso, através desse quociente, vamos dizer assim, dessa consciência coletiva, existe também a determinação do treinador, sim. Nós vamos lá tentar empatar, sim. Não é que isso seja proibido. É um resultado. Faz parte da minha estratégia, né? É uma estratégia. Então, aí você até acaba montando a sua equipe, porque uma equipe não vai jogar diferente do que ela joga em casa. Mas o que é jogar para não perder? É jogar defensivamente? O que é jogar defensivamente? Se colocar mais um zagueiro? Não. Né? É você não arriscar tanto. Então, aí tem a questão do ímpeto. Né? Muitas vezes o seu time está jogando em casa e só o adversário toma conta do jogo, aí você fala, pô, mas aqui não tem como, sabe, não tem que acontecer isso. E, na verdade, é muito ilusório isso da nossa parte. Né? Você achar que o teu time do coração vai jogar em casa, ele tem que jogar no ataque. Quando, na verdade, às vezes é uma estratégia para... sei lá, é um ponto fraco do adversário, não sei o quê. Enfim, existe sempre por trás um estudo a respeito disso. Mas em se tratando de futebol, eu acredito que isso são vícios que foram criados. Né? E daí a gente entra no paradoxo do ovo e da galinha, né? De quem veio primeiro. O consciente coletivo formou esse pensamento de jogar se defendendo fora de casa, ou o contrário? Ou o posicionamento defensivo fora de casa criou esse comportamento? Ó, eu tenho um exemplo disso fantástico, que acontecia quando o time que eu estava analisando jogava fora de casa. Né? Então, sempre o time se defendia aos 36, 37 minutos do primeiro tempo, fazia um pênalti. Né? Mas daí é visível que o senhor está falando do Internacional. Isso aí o senhor pode, o senhor não precisa confirmar, mas eu sei. Aí o que acontecia? Fomos ver o mapa de faltas dos últimos 5 jogos. A gente viu o seguinte, que o time ele jogava defensivamente, mas ele fazia todas as faltas na intermediária. Então eu falava assim, por que não adianta essa linha de falta? Né? Se você tem que, então faz o combate. O time vem te encurralando, aí você. Então, se o time te encurralou até a entrada da grande área, qualquer falta que você fizer ali é meio pênalti. Sim. Então, esse treinador adiantou, não fizemos perdemos do mesmo jeito. O Abel falou, sobe. Mas não teve mais tanto pênalti assim. Bate, não, mas eu achei legal isso aí, porque uma coisa que estava acontecendo, claro que isso depois foi corrigido, né? Mas uma coisa que estava acontecendo deixou de acontecer, né? Claro que gerou outros problemas, como problema de cartões, não sei o quê, mas uma falta no meio-campo era essencial. Quer dizer, a hora que o time adversário estava com a bola, ele sofria falta no meio-campo. Então, já parava o jogo, você se posicionava, todas essas coisas. Né? Então, essas coisas muitas vezes passam desapercebidas, né? Porque você não faz uma análise, uma leitura daquilo que está acontecendo. Cara, né? eu estudo dados de futebol demais, então, e eu nunca região tinha da falta. pensado nisso. Da região da falta. Região da falta, e analisar, por exemplo, onde é que a equipe mais faz falta, onde mais comete faltas, para analisar, por exemplo, se pode aumentar a probabilidade de ter um pênalti. Eu nunca tinha pensado nisso, cara. Isso faz muito sentido. É verdade. Alô, feed de dados. Ricardo solicitando informação em 3, 2, mais 1. 50 mil linhas. E o Abelão era o que adotava isso. Ele mandava ele matar a jogada, mas ele matava a jogada em lugar errado. Né? O Abelão era um cara sensacional, né? Sim. Ele, como treinador... Eu amo ele. E não sei, eu acho que a questão não é de esclarecimento muitas vezes, né?
mas é uma questão de confiança, né? Então, se eu estou te falando uma coisa baseado numa observação, né? Não Você é pelo achismo. menos você poderia levar isso em conta. E eu não sou aquele que vou resolver. Muitas Sim. vezes eu disse, não sou eu que vou te dar o que fazer. Quem vai dizer o que fazer é você. E se você quiser me falar, eu posso até dar uma opinião. Né? Então, é essa maneira como se conversa. Né? Isso. Que cria-se o hábito depois, aí o dia que você não vai, ou chega atrasado, o Vendite não chegou ainda. Quer dizer, então, de um ET eu passei a fazer parte do... O pessoal começou, além de aceitar, a querer. E coisas às vezes do cara me ligar no meio da noite, não sei o quê, Vendite, você pode ver uma coisa. Então, houve uma participação muito grande, mas isso desde o tempo que foi institucionalizado pela Ponte Preta, que abriu as portas. Agora, eles tiveram problemas com eles mesmos. Né? Quer dizer, o próprio caçador teve problema com a caça, porque em muitas situações eu tive que esconder dados. Né? A imprensa vinha perguntar, porque sempre eles vêm perguntar, qual é a performance do Roger, o centroavante? Porra, o cara fez gol nos últimos 6 jogos, livrou o time do rebaixamento. Não foi bem. Né? Mentir eu não minto, mas não estou autorizado a divulgar os dados, ou sei lá. Não é uma coisa que você precisa anotar, né? Não, exato. Né? É Você sigilo. está vendo? Claro. É sigilo e ponto. Agora, é estranho, né? Quando... e muitas vezes, até para mandar treinador embora também, eles usaram estatística, né? Para justificar. Então, é uma coisa que você vê, você consegue enxergar as falhas, claro, né? Não só na parte unindo aí, é isso que eu digo para você, porque tem uma parte muito subjetiva aí também, né? Que é a parte técnica com a parte de qualidade, né? Que você tem, né? Sim. E daí, professor, eu vou aproveitar essa deixa do senhor para pedir a permissão de fazer uma salada de fruta aqui. Ok. A gente falou muito da subjetividade em algumas variáveis do futebol, como, por exemplo, na estrutura tática. Como, por exemplo, o senhor mencionou o emocional do jogador, de sentir após um gol. Então, a gente tem bastante informação não numérica, digamos Sim. assim. Paralelo a isso, eu li um artigo que o senhor escreveu sobre lógica difusa no diagnóstico de câncer de próstata, sim. se eu não me engano. Existe aplicabilidade, por exemplo, de um conceito de lógica difusa dentro desses parâmetros do futebol que não são tão quantitativos? Poderia-se imaginar alguma variável linguística do futebol e observá-la sobre a lógica difusa? O senhor imaginou isso? O senhor testou isso? O senhor concorda que isso poderia ser feito em algum estudo? A galera da leitura visual de jogo vai curtir essa resposta. Eu acho que isso é uma coisa que seria muito promissora, antes de mais nada, né? Porque você trabalhar com a lógica difusa significa que não existe um obstáculo à vista. Né? Você passa de um estado a outro de uma maneira normal. Né? Ultimamente a gente tem trabalhado aí com problema de obesidade, diabetes, essas coisas todas, e às vezes você vai fazer uma coleta de sangue, você vem lá, a glicemia vem em 110, você fala, pô, né, mas o que é normal aí? O normal é até 100, mas o que acontece depois do 100? Isso me lembra uma piada do Jô Soares, que ele disse o seguinte: o que você acha da data de validade de uma lata de feijoada? Né? Então está lá escrito, 15 de fevereiro. Então hoje a lata de feijoada pode ser consumida até hoje. Amanhã, você tem a coragem de comer uma lata de feijoada no dia 16 de fevereiro? Então,
Não, tem muita gente que fala, não, eu abro a lata de feijoada, vejo se está boa, provo. Mas ele falava, o que será que acontece na noite de 15 para 16? As bactérias devem descer a Marquês de Sapucaí para contaminar tudo aquilo. Vai dar. E multiplica, né? Então, a gente sabe que não é bem assim, né? Que ela pode estar com um conceito inválido um pouco antes do 15 de fevereiro, como depois, né? Isso nós temos dentro da gente essa lógica, né? Claro que eu não faria isso com remédio, né? Com remédio já começa, essa dipirona aqui venceu. Aí um dia eu até, por uma questão de brincadeira na sala, eu falei, mas a gente faria isso com uma pílula anticoncepcional, tomar uma de um mês vencido? Ninguém, né? Aí não teve ninguém. Uma dipirona eu tomo. É tudo relacionado ao risco. Exatamente. Qual é o meu risco de tomar uma dipirona vencida? Minha dor continuar mais umas horinhas ou dar um probleminha. E de tomar uma pílula anticoncepcional? Qual é o risco associado? O resto da vida vai Então cuidar. é melhor não arriscar, né? Então, baseado nisso, que nós pensamos uma vez, sim, de trabalhar, não com scout numérico, mas com scout linguístico, tá? Associado a um peso. Justo. Porque, por exemplo, na lógica fuzzy, para cada variável você tem um peso. Então, por exemplo, quando nesse trabalho que você leu, então você tinha lá PSA, você tinha estado clínico, você tinha lá uma biópsia que o cara fazia, que tem uma escala. Então, para cada uma, você pode colocar um peso. E quem é que dá esse peso? É o especialista. Ele falou, de todas essas três aqui, a mais importante é o PSA, não é o PSA, né? Então, no futebol, você pode ter a mesma coisa. Eu posso associar tudo isso... Então, eu não falei bobagem, professor. Não, eu estava com medo de ter falado bobagem. Isso, inclusive, muitos colegas meus que trabalham com lógica fuzzy também, já me diziam na época, pô, Vendite, vamos montar um modelinho fuzzy disso aí. Eu falei, meu amigo, o problema não é montar um modelo. O modelo a gente monta. O problema é da aceitação. Você fala assim, o time foi muito bem nas finalizações. Não, mas quanto? Sabe? Então, é uma questão linguística e que você pode dizer o seguinte, não, eu posso misturar o estado físico do atleta, o estado emocional do atleta, né? E como isso são softwares que, através dos pesos e através da árvore de decisões, existe aí que é a fusificação, defusificação, e te sai um resultado. Isso. E esse resultado não é probabilidade, possibilidade, sabe? E possibilidade é uma coisa engraçada, porque quando você fala assim, de 0 a 10, é 8, possível, não é a probabilidade 8. Não é 80% você fala de probabilidade. É muito possível, né? Isso. E isso os médicos usam muito, por aí usam, né? Quando você fala assim, existe 50% 70% do jogador jogar a partida com esse tratamento que ele está fazendo. Não é, você não mede isso. A nota dele de 0 a 10 é 7, ou seja, entre muito provável, né? É maior do que 4, né? É maior, Eu sei do, que é maior do que 4. Então, eles são comparáveis, mas o 8 não é dobro de 4. Não é ordinal, né? Você vai dizer que 8 é dobro de 4, nesse caso não é. Mas eu acho que no futebol isso seria para você ter uma análise mais fidedigna daquilo que acontece numa partida. Eu acho que o modelo fuzzy, né? Ele se aplica. Se aplica. E daí fica... Só um parênteses. E daí fica, para o cara que nos assiste agora e está perguntando, por que eu estudei geometria no colégio? Por que a geometria vai ajudar na minha vida? Pô, tá aí para calcular o centro de massa do trapézio da lógica difusa, né, professor? Mas você sabe que é engraçado, mas a gente fala esse negócio de centro de massa, né, com coisas que são fundamentais. A geometria euclidiana todo mundo aprende na escola. E ela não é... A gente vai dizer que duas paralelas não se encontram. Se você pegar dois meridianos nos polos, né? Agora, por que é famoso isso? Né? Então, tem toda uma teoria atrás disso, né? Que se você vai falar, não, o centro de massa, né? Você sabe que o nosso equilíbrio está em cima disso. Isso.
né? Eu, por exemplo, só contando um caso aí para Claro, te claro. provar isso, né? Você sabe quando o cara vai fazer um carregamento de tijolos e ele tem 2 entregas para fazer. Ele coloca metade na rabeira do caminhão de um lado direito e do esquerdo. Aí ele entrega primeiro do lado direito. O que acontece com o caminhão? Ele vai assim, né? E nós, depois de um certo tempo, a gente acaba se desviando. E é por isso que você perde o equilíbrio, né? Então existe hoje a reeducação postural aí para que você mantenha o centro de equilíbrio, né? Uhum. No meio do seu quadril. Porque qualquer coisa você acaba ficando como esse caminhão velho na estrada, né? Você anda assim, não, aí... Você tá quase assim já, É. né? Não, eu... Tava andando, vendo você andar ali. É, Me Tá? queima o respeita. sapato de um lado, né? Não, mas isso é muito normal, né? Eu brinco com a Evelyn, né? A minha esposa, ela já operou, tirou um ovário de um lado. Aí eu brinco com ela, falo, amor, eu vou pôr uma rabiola do outro lado aqui, você precisa ficar pensando, né? A minha também, né? Mas ó, eu tenho uma questão, você falando de lógica difusa, eu não sei se isso se aplica, são 2 coisas. Existe um dado que ele é calculado pela uma empresa chamada Opta, não é só a Opta, mas tem outras também, chamado Big Chance, que é eles consideram um lance que teve uma grande chance de gols. Só que este lance, ele não existe exatamente uma posição X, Y no campo, porque teve um chute do jogador X, enfim. Existe um treinamento para o scout que está em campo ali com o software, que ele é treinado, lances desse tipo são considerados grandes chances. Então, quando acontece um lance daquele, ele vai e coloca, tivemos uma grande chance de gol. E foi feito um estudo, né? Em um dos livros que você me indicou, eu vi esse estudo naquele livro, e comparando esta leitura humana de um dado, vamos dizer assim, mais subjetivo, dessa grande chance, com dados do expected goals, que é um dado totalmente matemático. E o dado de Big Chance foi mais assertivo, claro que não foi um número tão distante assim, mas ele foi mais assertivo do que o estudo até de expected goals, que considerava só a posição XY. E isso se aplica a tal da lógica difusa ou não tem a ver com isso? Eu acho que isso é mais um problema de mineração de dados, né? Onde ele trabalha com talvez esse cálculo que o Big Chance, que é um cálculo que ele faz, né? Diante de certas situações. É uma análise, é uma interpretação Sim, humana de um lance. Ele fala, isso foi uma grande chance de Não, gol. tudo bem. É a mesma coisa, que eu vou traduzir isso para vocês. Quando eu estou olhando uma jogada que a gente fazia, né? Isso aí foi uma grande chance de gol. Até eu brigava muito com o Guto Ferreira, porque ele falou, porra, mas você não deu uma chance de gol? Eu falei, Guto, mas estava impedido. Existem as regras Aí do ele jogo, falou- Guto, existem as regras do jogo. Ele falou assim, não, mas você não conta mesmo quando está impedido? Eu falei, não, o fato de ele estar impedido talvez tenha induzido ele. Né? Então, É fácil ter uma é. boa chance de gol quando tu tá sozinho. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que a percepção humana, né, ela vai te dizer, não, aqui houve uma grande chance de gol. Né? Não é simplesmente pelo fato de bairrista, né? Porra, isso aqui, não. Eu tô dizendo o seguinte, eu acho que isso aí poderia ser original. É a mesma coisa de falar assim, tinha chances claras de gol, por isso foi expulso. Muitas vezes o cara ele leva a falta dentro da área, do lado, você fala, mas aí não ia sair nada. Né? Se ele deixa o cara passar, é capaz de perder a bola. Então, tudo isso eu acho que é colocado dentro de um sistema que até dentro dos parâmetros que eu posso dizer para você que pode ser essa lógica difusa, que você pode fazer uma análise através de mineração com respostas linguísticas, com respostas de texto. Né? Então, não é impossível, né, que você tenha respostas que não são numéricas serem analisadas por uma inteligência artificial. Né? Então, por exemplo, eu tenho alunos que fizeram análise de respostas de Facebook
para saber se ali tinha... ou seja, quando existe uma mentira, né? A mentira na estatística, a gente tem que saber trabalhar com ela, né? Sim. Você vai entrevistar uma pessoa, ela mente para você, e aí? Né? O que você faz? Identificar se é uma falácia, se era o que é aquilo. Então... Analisar o argumento. eu acredito que, inclusive, isso te dá margens a dizer o seguinte, que fora essa análise que a gente faz através da mineração, que são várias técnicas que você tem, que você, na verdade, quando você vai trabalhar com isso, você tem que ensinar a máquina. Perfeito. Sabe? Você pega um conjunto de dados e ela trabalha em cima daquilo. Tá? Então, ó, chance de gol é isso, chance de gol é isso. Ela vai afinando. Aí, qualquer lance que surge, ela chega para você e fala chance de gol. Agora, quem é que vai te dar essa informação? Né? Que se ali houve ou não houve. Então, por isso que a gente sempre recorre ao especialista. Uhum. Né? O cara que está olhando o jogo sem comprometimento nenhum, mas entende do negócio, fala, isso será uma chance real de gol. Né? Uma chance real de gol. Agora, a gente sabe que muitas chances reais, e às vezes a gente vê, né? O cara está debaixo do gol, que é o inacreditável futebol clube. Né? Então, foi uma chance de gol, mas eu poderia dizer que ali é chance de gol. Né? Um pênalti, por exemplo, é uma chance de gol. Né? Vocês assistiram o Chelsea-Palmeiras, né? Sim. A todo momento ali nós tínhamos dois comentaristas palmeirenses, né? Que era o Edmundo com o Veloso, que a gente não conseguia assistir o jogo de uma maneira isenta. E imparcial. Né? Sendo que o Chelsea é uma equipe que parece uma máquina de jogar bola. Né? Passe aqui, uma precisão. Né? E aí eles diziam, esse time cansou. Chegou a prorrogação, só deu Chelsea. Não jogaram que parecia que eles estavam começando o jogo. Né? Sim. Então, todas essas coisas, você tem que ter essa percepção de fazer essas análises, e aí o Big Chance te responde. Né? Eu acho muito interessante o assunto da lógica difusa, professor. Eu já fiz alguns experimentos com bolsa de valores, etc., que não vem ao caso aqui, e sou um estudioso da área. Achei sensacional o seu artigo. Só que é um ponto importante, dois pontos de atenção. Primeiro, para deixar claro a grandeza da matemática. Porque muitas vezes pode-se ver a matemática restrita aos seus números, né? Quando a matemática ela rege todo esse processo. Ela extrapola muito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a lógica difusa ela não faz milagre, né? A informação linguística que tu recebe, ela precisa ser fiel. Ela não é porque não é numérica que ela não precisa ser de fato fidelizada através de algum aval, de algum processo de validação. Cara, sabe que... olha só o que eu fiz, professor. Agora eu vou colocar aqui para julgamento. O senhor fala que você fez bobagem, que não sei como é que isso deu certo, mas o meu trabalho é trabalhar com probabilidades relacionadas ao futebol, especificamente. Né? A gente trabalha com na bolsa esportiva, e eu preciso... Não é prever resultado, nada disso. É trabalhar com probabilidades. E eu não vejo outra forma de trabalhar com probabilidades a não ser com números. Só que quando a gente vai ler um jogo, assistir um jogo de futebol, como que eu consigo transformar aquilo que eu estou vendo em probabilidade? Sem trabalhar de forma intuitiva, é muito complicado. Aí o que eu fiz? Isso há muito tempo atrás. Hoje a gente tem banco de dados absurdos. Só que o que eu fiz? Na mão. Eu anotava a cada 3 minutos, mais ou menos, por exemplo, minuto 1, placar 0-0, eu anotava qual que era a cotação, né, que a bolsa dava para a gente, ou seja, as probabilidades, anotava... e aí eu coloquei 4 ponderações, que era a ponderação 1, 2, 3 e 4, para uma leitura só minha, uma interpretação que eu dava do jogo. Por exemplo, naquele minuto eu analisava, o time A estava segundo a minha interpretação visual, estava com comportamento tipo 1. Só que o que era o comportamento tipo 1? Era um time, um jogo mais ou menos, o time não está agredindo, o jogo está bem sem vergonhazinha. Está estudando o adversário. Aí daqui a pouco, 3 minutos, eu lançava de novo, tá tipo 2. O que é o tipo 2? A 2 é o time tal
um pouquinho melhor, mas nem tanto assim. Até chegar no nível 4, que é aquela pressão absurda. É um time com pressionando demais o adversário, finalizando e filtrando a área. Que quando a gente fala o gol tá maduro. Exatamente. Então eu dei Você ponderou, eu dei um né? apelido, né? Eu dei um apelido para cada um e ponderei. E o que eu esperava, né, com isso? Será que existe um padrão de... Será que quando tá com um comportamento tipo 3 e 4, sai mais gols do que quando tá com comportamento 1 e 2? Eu tinha a hipótese que sim, só que eu não sabia. E eu anotei, eu tenho isso anotado, se quiser colocar e mandar para os alunos pesquisarem, foram um pouco mais de 20 mil linhas, eu anotei na unha, no Excel, de todas essas anotações. E eu me lembro quando eu fiz a busca. Agora deixa eu fazer, né, uma leitura. Agora deixa eu ver como é que o que aconteceu. Exato. Agora eu vou ver, será que eu perdi muito tempo da minha vida ou se aquilo valeu? E aquilo foi o meu primeiro eureka, vamos dizer assim, nos meus estudos. Eu achei que era mentira, até falei, não, fiz alguma coisa errada, não é possível, porque a melhora foi muito evidente. Foi muito evidente a ponto de eu conseguir, a partir daquele momento, olhar para um jogo, como o padrão era meu, né, da minha cabeça, não dá para ensinar aquilo para ninguém, porque era a minha leitura. Eu já sabia que quando estava com aquele tipo de comportamento, a probabilidade de gol aumentava. Foram muitas linhas anotadas, enfim. Hoje a gente faz isso com bancos profissionais, tem milhões e milhões de linhas e a gente consegue fazer essas verificações. O que você acha disso? Eu acho que isso é válido isso? Eu apliquei alguma ferramenta da estatística sem saber que eu estava fazendo isso. Porque é uma análise linguística, vamos dizer assim, é uma interpretação visual que eu fazia de algo e eu coloquei um número para aquilo. Né? Ponderou, fez uma ponderação. Não, eu acredito o seguinte, né, que a gente sempre fala, tem algumas máximas para isso, né, o time que sai ganhando no primeiro tempo de 2-0. A postura dele no segundo tempo. Né? Então, eu já vi muito time ganhando de 2-0 e perder de 3-2, de 4. Né? Outra coisa que é importante, que a gente até, no início, a gente marcava. Qual é o reflexo do gol nos jogadores? Então, a gente falava o seguinte, marcando a sequência de passes, certo, errado. Quando fazia um gol, fazia errado. Aí depois retomava. Você tinha um gap, né? Quando o time levava o gol. Não era um gap individual, coletivo. Que a gente fala assim, nossa, o time se abateu. Né? Então, essa história de falar que tal time foi melhor no primeiro tempo do que no segundo tempo. Né? Então, esses fatores 3 e 4, né, eu acho que eles são importantes porque isso está mostrando uma certa desenvoltura durante a partida que pode culminar num gol. Né? Você fala assim, não, peraí, olha quantos chutes a gol nós tivemos aqui, olha quanto não sei o quê. Né? Agora, repentinamente, isso pode virar 1-2. Sim. Né? Sim. Pode virar 1-2. Muita quer dizer, oscilação, né? porque isso, o futebol é muito assim. Ele, até pelo fato de ter um componente psicológico muito grande dentro de campo, de torcida, de uma série de coisas, ele pode reverter esse processo. Agora, isso que você fez é exatamente isso que a gente procura, né? Quer dizer, em quais momentos durante a partida você teve essa ponderação de 3 e 4, né? Isso oscilou, daria uma análise perfeita nisso, né? Qual o resultado da partida nesse momento? Não só o estado 3 ou 4, mas a troca do estado, a oscilação Sim, entre estados. Quantas vezes ele chegou nesse estado? Exatamente. Passou por 1-2, ou foi 3 e 4, aí levou um gol, 1-2. Né? Seria uma análise... Se você não tem quem... Eu posso arranjar um aluno aí para fazer uma iniciação científica. Na verdade, é o processo científico, mas né? isso é instigante, né? Porque se você entende isso e vê essa dinâmica durante uma partida, eu acho isso interessantíssimo. E muitas vezes o treinador tem que perceber isso. Meu time levou um gol, então agora... não é falar assim, eu tenho que trabalhar o psicológico. Trabalhar o psicológico. Ali não é o psicológico. Né? Ali muitas vezes eu já vi treinador, durante essa época que eu tive lá,
quando chegou uma vez, a gente estava jogando um jogo da Copa do Brasil, jogando contra, acho que, um dos times lá de Brasília. O time saiu perdendo de 1-0. Quando ele chegou no vestiário, o Estevão Soares, ele deu um bico no banco e foi parar na parede. O time voltou no segundo tempo que queria morder a bola. Então, é isso que eu falo. Às vezes tem violência, né? Atitudes violentas e que o jogador, ele acorda. Né? Não tem como. Quem jogou bola sabe disso. Né? E existe muito. Existe. Esse trabalho de vestiário é um trabalho importante, né? Que se faz. E às vezes independe. O negócio vai falar assim, que nem outro dia, eu vi uma frase que hoje seria minha preocupante, né? A Inter de Limeira vai jogar com o Red Bull Bragantino aqui em São Paulo e perde de 4-1. Aí ele falou, tá na hora de vocês serem machos, né? Serem homens, né? Como se o cara tem que ser macho e homem para reverter um processo. Não é assim. Né? Quer dizer, então, o linguajar no futebol ainda é muito arcaico, né? Não é você passar a mão na cabeça do jogador, mas não é também você chutando a cabeça dele. Mas isso vai ao encontro de tudo que a gente falou do empirismo e do, exatamente. Do futebol pré-histórico. Eu tenho uma outra história. Eles convidaram o comandante do BOP para fazer uma palestra. Véspera de jogo contra o Corinthians. Caraca. Contra o Corinthians, seleção. Ele falou o demônio. Dá pra fazer, dá pra ganhar desse time, desse Corinthians, essa porcaria, não sei o quê. Os caras ficaram, rapaz, e a gente ficava tudo olhando de costa pra ele falando aquilo. Aí ele vira depressa e vira para lá. O BOP, né? Bom, começa o jogo contra o Corinthians, 13 minutos, tinha um jogador expulso. Não conseguiu dosar a energia do negócio. Mas eu nunca vi coisa mais engraçada, porque os caras entraram dando voadora. Óbvio, cara, é evidente. Os caras falaram, Isso é igual o Grenal, professor, lá em Porto Alegre. Eu acho que tem um cara do BOP contratado, né? Não a preleção dos dois times e a pressão da torcida é tipo assim, cara, tu não tá entendendo. Não tá. Se tu entrar em campo, não é por isso que o que mais tem mais cartão em Grenal do que gol. Mas é óbvio, o medo de perder é muito maior do que a vontade de ganhar, porque tu não pode perder aquele jogo, não interessa o que aconteça. Então fica aquele 0-0 pachorrenta, aquele 1-1 pachorrenta, aquele 1-0 de lado a lado. Os caras começam a dar cacetada no chuteirada pra tudo que é lado, velho, bate até na mãe. E a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque uma vez eu disse numa preleção lá, sobre esse negócio de faltas, eu falei, o time que faz mais falta, né? Eu até citei, eu falei, mas não era por causa disso, o time que faz mais falta ganha o jogo. E aí tinha um lateral que era do Cruzeiro, que estava aí, o cara saiu dando sapatada em todo mundo. Né? Não, né, amigo? Tem que ser. Só ele, eu colaborei com 6 faltas. Quer dizer, então... Tem que ser a falta funcional, não é a falta pela falta. Mas você precisa tomar muito cuidado. Futebol você precisa de um linguajar. Eu colaborei para ser falta. Eu acho que ele pensou que fosse derby. Não, e aqui você não pode, quando tem jogo Guarani e Ponte Preta, você não pode olhar para o adversário e dar um sorriso. Não pode. Não, é sério, ali o negócio é sério. Né? Nós tivemos um derby aqui com 105 faltas. Acho que é o recorde. É o recorde de um jogo de futebol. Deve ser. Deve ser um recorde bem longe do segundo lugar, porque 105 faltas, cara. Eu não sei se foi meio a meio, mas... Mas foi 0-0 o jogo também. Foi 0-0. Professor, dentro desse empirismo todo do futebol, tirando os seus trabalhos, o que o senhor já viu de trabalho no mundo acadêmico relacionado à estatística e futebol? É comum achar alguma coisa ou ainda Não, hoje a gente tem muita coisa não atrelada propriamente a rendimento técnico, você tem muita coisa ligada à biomecânica, você tem exercícios,
treinamento, isso tem muita coisa. Mas da educação física, mas da estatística Não, mesmo. de matemática é muito difícil. É muito difícil, talvez porque não seja uma área tão difundida assim. Então ela fica como se fosse um lazer, né? Uma coisa que o cara às vezes faz por lazer. Um hobby. Um hobby, né? Mais do que lazer. Uma vez, há 5 anos atrás, eu escrevi um livro sobre matemática financeira, com Excel, essas aplicações, uma coisa bem do cotidiano, né? Eu li o livro do senhor E eu gostaria, e eu fui convidado para fazer uma palestra numa semana aí, até da nossa co-irmã PUC, e eu falei, que espaço para mim falar sobre o livro, né? Igual a esse, né? Cheio de acadêmicos ali, pessoal da matemática. Aí eles mandaram um recado, a gente quer que você fale de estatística de futebol, né? Então, é uma coisa que, até nos meios, né? Eu já apresentei muitos trabalhos em congressos, a maioria das palestras que eu sempre era convidado para fazer não era sobre câncer de próstata, era sobre futebol, né? Então, parece que eu fiquei meio denotado com isso. Agora, evidentemente, eu acompanhei muito, né? Eu até publiquei alguns trabalhos dentro desse... Não existe uma revista específica. Não existe. Né? Um jornal. Então, ou você vai para o lado da educação física, né? Uhum. Mas dentro de matemática a gente não vê isso. Eu tenho um aluno agora fazendo uma tese de doutorado, né? Eu falei, e não foi eu que escolhi, ele que chegou na minha sala, bateu lá e falou, professor, sou torcedor do Vitória, é um cara muito inteligente, gostaria de fazer um trabalho dentro de futebol, o senhor me orienta? Eu falei, vamos embora. Então, exatamente, eu pensei até em pegar, agora que eu falei com vocês, que vocês têm os dados, né? Para ele, inclusive, dar um look para vocês de coisas... Sensacional. Né? Que seria muito interessante, porque... Como ele é um especialista em inteligência artificial, ele vai pegar esse negócio e ele vai brincar com isso. Né? Que ele já fez alguma coisa tentando descobrir. Porque o bom da parte de mineração de dados é essa. Que as variáveis, você tem lá as categorias todas e tem umas que você nem olha. E, de repente, ela aparece em todas. Uhum. Né? Uhum. Ou seja, isso é importante dentro do futebol também. Né? Então, quando você... tem essa e mais a combinação de outras três, a combinação linear de outras três, você tem um rendimento, sempre deu empate ou vitória. Né? E isso seria uma coisa, um achado, né? Dentro da... Sem sombra de dúvida. Agora, como se conseguir aquilo aí é um outro problema. Como você conseguir aqueles números, porque a gente está analisando coisa passada. Né? Agora, você preparar um time para ter aqueles números né? Então, eu posso dizer para você, um time que ganha é um time que tem bastante chance de gol, mas isso é óbvio. Mas, será que ele vai ter chance de gol mas no próximo isso jogo? que eu estou dizendo para você. Mas isso deixa de ser empírico. Sim, Tá? absoluto. Então, é um fato que eu estou demonstrando, eu estou provando para vocês agora. Como se conhece uma chance de gol, como se cria isso, aí são outras coisas. Agora, não determinadas leituras, por exemplo, tinha comentaristas aí famosos da Globo aí que falavam assim, o time A tem mais posse de bola do que o time B, mas, em compensação, o time A não desarma nada. Claro! Ele não está com a bola. Se ele está com a bola... Se ele não está com a posse, como é que ele vai desarmar? Ele vai desarmar o colega dele? Então, eu escutava uma coisa dessa e ficava arrepiado. Mas eu acho que trabalho de qualidade, né, que a gente possa escutar na mídia é complicado. Então, isso pode começar através de vocês que são preocupados com esse tipo de conotação científica, né? Todo mundo aqui tem uma formação básica, né? Sim. E sabe, você estuda estatística, você sabe o que é, você já teve trabalho de campo com isso, né? Então, eu acho que é aproveitar todos esses caminhos e a gente se unir. De repente, vocês fazerem uma parceria com a gente lá, a gente coloca a gente para ficar pensando para vocês. Seria sensacional. Seria, não, será, porque vamos fazer, Rafa. Isso foi uma ideia do Rafa há muito tempo.
quando você falou, acho que é a primeira vez comigo, né? Assim que eu voltei dos Estados Unidos, eu tive lá no Unicamp e a gente conversou sobre Depois isso. aí já veio a pandemia. Aí fechou tudo, É porque complicou. existe, professor, quando a gente fala de a palavra, por exemplo, apostas esportivas, existe um estigma muito grande por detrás, porque é real. Tem muita gente que faz isso, tem uma galera que não entende ciência por detrás do processo. Aí as pessoas fazem muita bobagens. E quando a gente trabalha com uma bolsa de apostas em um nível profissional, é fundamental que a gente trabalhe a ciência por detrás do processo. A gente tem aquela frase, a casa sempre vence, e isso é verdade. E por que a casa sempre vence? Porque ela conhece os números, ela conhece as probabilidades, ela conhece o jogo. Não, mas é óbvio, né? Isso é... Exato, é por isso que uma casa de aposta sempre fica cada dia mais rica e as pessoas não entendem. Agora, quando você fala, por exemplo, não somente, mas você fala de uma bolsa, existem variações durante um jogo de futebol e ela fica aberta. Então, um time, por exemplo, que está apresentando um determinado comportamento que era esperado que ele fizesse aquilo, a casa meio que já previu. Então, você não vai conseguir fazer dinheiro. Só que o jogo muda. E quando o jogo muda, existem oscilações. E é nessas oscilações que a gente trabalha o trade. Só que isso tudo, existe uma ciência muito forte por detrás disso. E a gente estuda isso de forma bem pesada. O investimento que a gente faz em dados hoje passa R$1,5 milhão por ano para acessar esses dados, tratar dados. É uma informação, programadores, a galera que minera dados. Eu imagino. É muito caro para fazer. E a gente faz um trabalho aqui já há uns 7 anos aqui na internet para conscientizar, educar as pessoas em relação a isso. Falar, o futebol, quando você vai pensar o futebol em possibilidades, em probabilidades, você não pode fazer isso de forma somente empírica. Existe uma ciência por detrás. Não é exato. Você nunca vai, esse time aqui, se ele jogar assim, ele ganha o jogo. Não, acontece o Bayern de Munique tomou 4 do Bochum. Exato, até só não é determinístico. Tem teorema, tem trabalhos científicos em São Paulo, o cara que fez tem aquele site, eu conheço ele, da Chance de Gol. O Gulfo? O Gustavo Fogaça? E o orientador dele, eu conversava direto com ele, né, sobre esse negócio de que ele usava o teorema de Bayes e uma coisa assim. Eu falava assim, a partir do momento que vai jogar Flamengo e Ponte Preta, né, você tem o que você tem a priori, né, quando você faz um prognóstico logo na primeira rodada. Isso aqui tem 90%, às vezes fica até puto. Pô, mas como é? O Inter, pô, né? Quer dizer, então, existem coisas assim. A informação a priori. A informação a priori que você tem. E depois começou o jogo. Começa a receber mais informações. Aí, de repente, você vê, o Flamengo perde 3 jogos, o negócio já baixa para 54. Aí não sei o quê. Isso é dinâmico. E durante uma partida é dinâmico. E se você não tem alguns subterfúgios científicos, você não vai entender nada. Não. Eu não vejo muita diferença, às vezes, entre apostas no site esportivo com bolsa de valores. Porque a coisa ali é dinâmica também. Você vai falar, quem é que está ganhando ali? Né? Quem que ganha? Quem que faz? Né? É o governo? São os bancos? São as empresas? Né? Então, agora, um cara que domina esse tipo de conceito e tem estratégias de uma maneira, seja probabilística, seja fuzzy, seja qualquer coisa que seja, ele está usando uma ferramenta muito, muito potente para conseguir melhores resultados. Exato. Né? Perfeito. E a gente faz isso, quer dizer, então, quando você está fazendo... Quem trabalha com prognóstico sabe disso. Nós vimos aí, durante a pandemia, o que teve de modelos matemáticos que foram furados, né? Porque o modelo matemático, ele por definição, ele é descartável, né? Você faz um modelo matemático, aí qualquer hipótese a mais ou a menos que entrar... Ele é um novo modelo. Ele é um novo modelo. Então o encanto de se trabalhar com modelagem matemática é isso. O dinamismo. O dinamismo, né? Então,
mesmo nesse modelo que eu construí, veja que interessante o que aconteceu. Esse banco de dados era de 2006. Ali já tinha 200 pacientes. Coisa difícil você arranjar para um patologista de primeira linha, que é o professor Atanásio aqui da Unicamp. Esses dias, eu falei, eu escrevi, eu sei que ele está aposentado faz 2 anos. Eu falei, professor, e aquele banco? Como é que anda o banco? Né? Andou o banco? Hoje ele me mandou um banco com 914 pacientes até 2019. Então você imagine quanta riqueza deve ter dentro disso. Né? Que talvez até amanhã saia outro trabalho. Aqui ele fala, peraí, não era bem assim, né? Porque... assim como o modelo matemático, a ciência está em construção também. O modelo é como a asserção da vacina, né? Por que nós temos problema com vacina no Brasil? Né? Em primeiro lugar, a produção de vacinas foi muito alta. As empresas elas investiram muito. E, infelizmente, muitas pessoas não tomaram vacina. Sim. Então, essa segunda e terceira dose para a gente está sendo ainda a dose de Wuhan. Né? Ou seja, não houve um upgrade das vacinas. Né? Porque, claro, que se você faz um upgrade, pelo menos para a Delta, né? A Omicron já não conseguia furar as paredes. Né? Então, é exatamente isso. Quer dizer, o modelo por si só, ele permanece. Às vezes você ajusta, aperta um parafuso aqui, aperta outro um parafuso aqui, né? É um protótipo para que aquilo simule uma situação, né? Então aí a mesma coisa são os modelos, são as pesquisas, né? E os bancos são riquíssimos, né? Porque mesmo nesse trabalho que a gente está fazendo na obesidade são 2.700 pacientes. Quer dizer, claro que ali você vai ter de tudo, né? Mas então você tem que saber calibrar, né? Quando você vai trabalhar com isso, você tem que saber calibrar. Sim. E a calibração é uma coisa que ela é geniosa, né? Não é uma coisa trivial de se fazer, não. Sim. Para você falar, esse negócio está funcionando direitinho, tá? Esse negócio está funcionando. Está com os hiperparâmetros ajustados. Se a gente pegar lá os Zeus tem o quê? 100 mil jogos. E cada jogo com mais de 120 linhas, ou seja, informação minuto a minuto de cada um desses 100 mil jogos. O que a gente estava falando, chute no gol, de onde foi o chute, defesas do goleiro, chute bloqueado. É muita informação. Mas se você não souber minerar isso, aplicar testar a hipótese, não adianta nada. E depois são variáveis que são dependentes também, né? Isso, essa é a essas questão. Correlações que existem, às vezes elas nos permitem a simplificar um modelo por causa disso, né? Isso. Então, essa história, por mais patética que seja, você falar assim que quanto mais posse de bola, menos desarme, né? Então, às vezes... Mas é um exemplo prático disso, né? É um exemplo prático disso. Elas são negativamente... se você leu uma coisa, a outra coisa com certeza vai dar o contrário. Isso, Você não precisa ficar preocupado em... Né? Então, agora, se você olhar as duas juntas e ver disparidade, pera, calma. Tem coisa errada. Gente, dava para ficar aqui tranquilamente por mais umas 5 horas conversando aqui com o professor. Papo muito bom. Né? Eu gostaria de agradecer, professor, não apenas pela sua disponibilidade aqui com a gente hoje, mas pelo seu trabalho dentro da... tive a oportunidade de ler algumas coisas do senhor, eu sou seu fã, e o meu agradecimento não é só pelo fato da disponibilidade do senhor estar aqui com a gente hoje trocando essa ideia, mas é pelo toda a sua produção na matemática aplicada aí, tanto na saúde quanto no futebol, que é a área aí que mais tem vitrine, né? Exatamente. Aqui você disse tudo, né? Eu até acabei pegando vamos dizer assim, um apelido aqui em Campinas, né, que quando se falava de matemática e estatística, era o matemático da ponte, né? Não se falava mais. Então o senhor é ponte pretano mesmo. Não é Guarani. Como no Sul, sou colorado também. Eu não gosto dos gremistas. Olha aí, então tamo junto, professor.
Mas então é isso, professor. Fica aqui meu agradecimento mais sincero possível. Eu vou até, já que você gosta de ler os meus trabalhos, eu vou até te mandar então um exemplar do meu livro de finanças, que aí você vai se divertir. Tá. Tem muita coisa Agradeço. interessante, porque eu peguei o cotidiano todo e coloquei que hoje em dia é o maior tabu do brasileiro, que é a educação financeira, né? Sim. Deveria ser ensinado nas escolas. É, assim. não, mas o projeto é esse, né? Eu tive um aluno que, inclusive, fez um trabalho, ele adaptou todo o meu trabalho para ensinar no ensino médio, né? Muito bom. Onde, se você vê bem, não tem... se você acha que o aluno hoje do ensino médio, você fala para ele em bolsa de valores, ele sabe o que é. E aí ele entra na internet, nesse negócio, e fica postando, fica... Quer dizer, então é uma coisa muito importante, né? Porque com certeza. no dia a dia, você vai fazer uma compra, não sabe se comprar à vista é melhor, se divide em vezes. IPVA aqui em São Paulo foi uma zona, né? Com história de se parcelar em 5 vezes, ou se paga à vista, ou se paga a prazo, o que é melhor fazer. Então, são situações que a gente tem que... Eu acho que é uma questão de cidadania, né? Eu vejo assim. Muito além do que conhecimento, como você fala a língua, você sabe informática, você tem que ter os princípios da educação financeira. Né? Perfeito. Muito bom. É isso. Professor, muito obrigado, tá, pelo tempo. A galera que está acompanhando a gente aí, se tiverem alguma questão, alguma pergunta, coloque aqui embaixo nos comentários. E aí, de repente, a gente marca uma outra, quem sabe lá no campus lá da Unicamp, ou o professor vai conhecer lá o nosso espaço lá em São José dos Campos também. Eu fico muito grato e, ao mesmo tempo, surpreso, né, de participar de um bate-papo tão gostoso assim. Acho que me deu um prazer. Eu costumo falar demais, né? Às vezes, quantas vezes eu te cortei? Né? Não, mas eu acho que eu cortei mais o senhor ainda. Eu acho que... Mas é gostoso você falar de uma coisa que às vezes você faz e está armazenada lá para a gente, né? A gente vive num mundo... às vezes eu acho que viver dentro de uma universidade é viver numa bolha, né? E a gente quer difundir essas coisas, a gente quer falar, né? A gente quer mostrar. E sempre que eu for chamado, com certeza, não é porque é o Rafa, não. O Rafa, eu gosto dele pra caramba. Né? Muito obrigado, e é recíproco. Mas eu participo e vou até fazer uma campanha para que alunos possam... para que a gente possa trabalhar esses dados de vocês aí. Sim, tem muitos né? dados. Inclusive, eu já vou deixar aqui, ó, olha a pressão, Rafa. Lá vai. O Adriano poderia produzir um trabalho sendo orientado pelo professor. É. Seria incrível. Na verdade, seria Essa excelente. aí vai ser uma gauchada, né? Eu tenho uma irmã que mora em Porto Alegre, ela sabe, ela me dá saudades de Porto Alegre, né? Mas é interessante, porque para mim é um outro país, né? Eu gosto bastante lá. Sempre que se fala em Porto Alegre, para mim é uma coisa que me chama muito, é um lugar que eu gosto muito quando eu posso ir visitá-la, né? Só que esse negócio de pandemia aí ficou um para um lado, outro para o outro. Né? Atrapalhou todo mundo, né? Mas, se Deus quiser, estamos chegando ao final aí dessa... Certo. E me coloco à disposição aí, né? Muito obrigado. Quando vocês precisarem da minha opinião ou ou qualquer outra coisa, estou à disposição de vocês, né? Eu gosto muito de apostas esportivas, né? E acho que isso tem tudo a ver, muitas vezes, com coisas que a gente vem estudando. Eu tenho certeza. Não tenho a menor dúvida. A gente disso. costuma até dizer que as apostas esportivas, o nosso trabalho não é o futebol só em si, são os números por detrás do futebol, é o estudo dos números, o estudo das probabilidades do processo. Né? A gente é apaixonado por isso, a gente faz isso o tempo todo. Só para encerrar, posso contar uma historinha? Opa. Deve. O fato de ser matemático, dentro do futebol, isso tem uma... Eu sou meio lúdico, né? Então, quando tinha essas apostas da Mega Sena, que a gente sabe que isso de fato é uma loteria, né? Isso não tem lógica, né? Mas existe aí alguns estudos que nós fizemos lá com estatísticos, né? E dizia o seguinte: sempre sai
na verdade, você tinha que sortear um grupo de dezenas, né? Então você retira a metade, então você fica só com os 10, com os 30, com os 40. Perfeito. E aí você aumenta a chance, né? Porque sempre sai a maioria, se você analisar os números sorteados, sempre saía assim, ao acaso, mas saía, né? Então aí pode ser até a estatística dos bêbados, aquele livro. O Andar do Bêbado? O Andar do Bêbado, exatamente. E que dizia que isso era mais do que estatística, era quântico, né? Uhum. Então, se você faz aí, os caras... Não, professor, vamos fazer essa aposta. Pô, tá acumulada, não sei o quê, não sei o que tal. E um cara que era inveterado nisso era o Vadão. O Vadão, ele apostava, ele pedia para que eu fizesse a aposta, aí tinha um grupo grande, e também mais baseado nas minhas evidências, né? Uhum. Sim. E ele fazia o dele também, por fora. Por fora ele fazia... Mas ele podia estar na França com a seleção feminina, que ele pedia para a mulher dele depositar, né? E uma vez, num treino da Ponte, a Ponte estava treinando lá num clube aqui, no Circo Militar aqui de Campinas, e eu cheguei um pouco em cima do treino, e ele me viu. Ele parou o treino, eu falei, ué, né? E pediu para mim falar com ele. Aí eu falei, será que aconteceu alguma coisa? Ele falou, você fez a aposta? Porque se você fez, eu ganhei, né? Ele perguntou se eu tinha feito o jogo, se eu tinha feito. Quer dizer, e aí todo mundo, pô, aí a imprensa toda falou assim, olha lá, tá perguntando para ele quem é que deve jogar domingo. Isso foi muito engraçado. Né? Sensacional. Essas histórias de bastidores são geniais, cara. Muito bom. Muito bom, então, gente. Bom, foi isso. Prazerzão, Rafa tá aí também, Adriano, que veio lá do Sul para cá. Acho que foi incrível, dar vários cortes aqui, incrível desse legal. material para a galera. E espero que vocês que acompanharam aí possam ter entendido o poder e a importância da matemática. Cara, a matemática é muito mais do que aquilo que você odiava na segunda e na terceira série. Muita gente não gosta, mas a matemática ela é aplicada em praticamente tudo que a gente faz na vida hoje. Perfeito. E só que a gente não aprendeu isso, talvez, da maneira certa, e a gente não usa, né? E nós seríamos tão mais... Da maneira curricular, né? Como se... Eu acredito que a nossa vida seria muito mais... As nossas decisões em vários fatores da nossa vida seriam muito mais assertivos se a gente usasse mais a matemática, a gente soubesse analisar melhor probabilidades, se lêssemos mais sobre isso. Enfim, então espero que a gente tenha conseguido contribuir com vocês aí que estão assistindo a gente. Mas foi incrível. Obrigado mais uma vez, professor, por ter contribuído aí. Foi um prazer enorme e pronto para uma próxima. Maravilha. Tá bom. É isso. Um abraço, gente. Valeu, Fiquem com pessoal. Um Deus. abraço. Obrigado.